Dirceu, bom dia. Eu estou te apresentando aqui o Glauco, que é especializado na parte botânica, e para conversar contigo sobre o gramado, né? E algumas manutenções. Eu te mandei um filme da escarificação, né, da grama, que precisa ser feito, mas ele vai te explicar melhor aí. Bom dia. A escarificação do gramado tem o objetivo de aerar o solo, né? Porque a grama, como a maioria dos vegetais, elas não gostam de solos muito compactos, porque isso não permite a penetração de água. Os adubos também, eles não conseguem penetrar o solo de maneira mais profunda. Faz a remoção de excesso de palhada, que pode gerar fungo, que prejudica o gramado. Então, enfim, quando a gente escarifica o solo, além de criar aeração, nós cortamos as raízes da grama, que vai fazer estimular o novo enraizamento, e com a adubação, a planta tem uma explosão de crescimento vegetativo, ou seja, ela vai gerar mais folhas, vai vir uma grama mais sadia. A adubação, ela nunca pode ser com poucos nutrientes, porque todos os vegetais eles precisam de macros nutrientes e micronutrientes. A grama não é diferente. Por isso que quando vamos adubar um gramado, nós temos que, além do nitrogênio, né, que vai fazer com que a grama fique verde, bonita, viçosa, nós temos que também incorporar outros elementos, como fósforo, potássio e micronutrientes. O fósforo e o potássio, eles criam uma resistência celular melhor para o gramado. Por isso que eu nunca aconselho usar adubos cuja relação nitrogênio-potássio seja maior. Um 4-14-8 é um adubo que tem 4 de nitrogênio, 14 de fósforo e 8 de potássio. O que é isso? Quando nós damos muito nitrogênio para a planta, para o gramado, ele fica encharcado de água. Então ele cria um acúmulo de água muito grande nas células, que faz com que o gramado fique apetitoso para fungo e para insetos, né? Então isso cria um problema para o vegetal, que isso vai se manifestar mais tarde. Ele fica bonito no momento que é aplicado o produto, mas logo mais a gente começa a ver que vão aparecer manchas amarelas, aparecer algumas pragas, e um vegetal sadio, isso não acontece. A questão de uso só de nitrogênio, eu sempre eu acho proibitivo o uso da ureia, porque a ureia tem 43% de nitrogênio e ela só tem nitrogênio. Se eu disser para o senhor que pão mata fome, o senhor vai concordar comigo que realmente pão mata fome. Mas se o senhor comer pão uma semana, o senhor vai ficar carente de proteína, de vitamina, de sais minerais, que vai acarretar na sua saúde. Então nós temos que ter um alimento balanceado. Os vegetais também são dessa forma. Então, e outra coisa que é muito importante é a altura de corte do gramado. O gramado, no caso aqui que nós temos a grama São Carlos, a altura de corte tem que ser de 3 centímetros, nunca maior nem menor. Porque, assim, quando existe uma regra que chama a regra do 1/3, nós nunca podemos cortar mais do que 1/3 da área foliar da grama, porque isso causa um desequilíbrio fisiológico na planta. Porque nós estamos tirando o excesso de área de folha, que é onde ela vai fotossintetizar e assim acumular nutrientes nas raízes, e que vai gerar esse estresse fisiológico, que ela vai ter que usar das reservas dela para repor a área foliar, e de repente vem outro corte raso, então a planta vai ficando debilitada, que aí dá entrada de pragas, as doenças, os fungos em geral. Então, é muito importante isso. Eu vou mandar um relatório para o senhor e para o Miguel, que é de um manejo adequado de gramado. Até eu fiz uma recuperação de um gramado bem grande de esmeralda, que em Curitiba é muito suscetível ao fungo, porque a grama esmeralda é uma grama para a região quente, não para a região fria como a nossa, que eu consegui reverter, mas demanda um investimento muito grande. A grama São Carlos é uma grama mais tranquila, né? Ela requer menos investimento. É só ter um manejo adequado, né? Fazer o corte correto. O corte correto, a adubação no período certo,
que nem no inverno, jamais usar nitrogênio no gramado, isso não se usa, porque a gente tem que respeitar o tempo de dormência da planta, né? Seria interessante você comentar sobre a ferramenta de corte, que é o que o caseiro usa aqui, né? A roçadeira, né? Roçadeira, isso não... O equipamento para cortar grama é o carrinho, né? Roçadeira, ele judia da grama. Roçadeira é para canto de calçada, canto de muro, né? Não para você fazer uma área extensa, como o senhor tem aqui, para corte de grama, porque o fio da roçadeira, ele estraçalha a grama. Então, e esse estraçalhamento expõe o tecido da grama. Corta demais também. E corta demais, deixa muito raso, quase na terra, né? Se tiver um carrinho bem regulado, e tem carrinhos que o próprio, ele anda sozinho, a pessoa só vai, o jardineiro só vai conduzir o carrinho, né? E ele vai manter a altura de corte correta, regulada. Manter regulada, não vai judiar do gramado. Correção de buracos, falhas do gramado se faz com areia, não se faz com terra. Inclusive a areia ajuda a aerar o solo, que vai repercutir na saúde do vegetal. Então, assim, são pequenos procedimentos que vão fazer uma diferença brutal aqui na paisagem. Do campo de futebol dele. O campo de futebol, inclusive, já passou, na verdade, da hora de corte. Não pode deixar crescer demais para a gente não correr aquele risco de causar um estresse fisiológico na planta. E ali foi feita cobertura com terra. Porque a terra nunca dá uma cobertura perfeita. Você pode reparar que forma uma pelota e a grama vai correr por cima da pelota. Então, aí vai ficar aquele campo que não vai ser aquela mesa, que é o que o senhor deseja e que é o que o futebol exige, né? Porque o jogador está jogando, a pelota desvia a bola, já perdemos o gol, né? Ou acerta no gol. Ou acerta no gol. Chuta errado. Principalmente quando é o time adversário. Ali teria que conversar com o caseiro e a gente orientar e trocar essa ferramenta deles, né? Porque do jeito que está fazendo aí, está destruindo a grama, não está agregando nada. E também porque aí quando cortar, tem que remover a palhada, porque o excesso de palhada na grama, ele cria uma cama por entre as folhas da grama que não deixa penetrar a água direito, né? E aquilo fermenta e acaba, quando a folha fica muito grande, se ela é bem moída, né, que existem equipamentos que moem bem a grama, que acaba virando adubo. Mas se não acontecer isso, que a roçadeira, é o caso da roçadeira, ela demora para decompor e ela cria um ambiente de cultura de fungo. E tem um fungo de solo que é terrível para o gramado, né? Então, e para a gente evitar de entrar com produtos tóxicos e pesados que vai intoxicar seu ambiente. Que já está sendo aplicado aqui. O caseiro falou que aplica herbicida aqui, já está envenenando aí. Então, até que tem que ver, eu não sabia disso. Agora tem que ver o tipo de herbicida, porque se for o Tordon é um 2,4-D, ele é uma molécula sintética extremamente tóxica, de um efeito residual no solo de mais de 60 anos, inclusive era um dos componentes do agente laranja que era usado no Vietnã. O Tordon, a Organização Mundial de Saúde, está querendo acabar com a produção desse herbicida no planeta em função da toxicidade que ele gera no ambiente. Hoje nós temos propriedades do interior que as nascentes já contêm traços de Tordon. O Tordon é altamente mutagênico, altamente cancerígeno. Então, são produtos que devem ser proibitivos no jardim. E aplicado aqui, ele contamina as plantas, contamina tudo. As árvores frutíferas, contamina tudo. Contaminando tudo. E absorve pela pele. Então, existem alternativas para isso, sabe? Não precisamos recorrer a isso. Nós estamos conversando aqui gravado, fica mais fácil. O senhor pode ouvir aí em qualquer horário, né? Se estiver mais confortável. E às vezes é difícil conseguir essa oportunidade, né? Mas nós vamos criar um procedimento e passar esse procedimento para o caseiro, né? É um pouco trabalhoso isso, porque
ele já estava reclamando, dizendo que o carrinho que eu pedi para comprar não vai usar muito. Aí eu vou falar para não usar a roçadeira, já vai criar né? Um desconforto. Então tem que trabalhar isso aí. Proibir o procedimento errado e fazer só o certo. Porque senão nós nunca teremos um gramado bonito, a manutenção das plantas, né? O Glauco tem equipe de manutenção, faz, né, poda, corte, manutenção do jardim. Eu tenho uma especialidade eu fui a primeira empresa do Brasil a adotar o modelo da agricultura orgânica na jardinagem, né? Então, os produtos, os insumos que eu uso são todos orgânicos. E no caso do gramado, além da adubação, a gente não precisa de muito investimento. O investimento está na mão de obra, é no corte, né? No verão, se fizer um corte semanal, ou no máximo quinzenal, com carrinho regulado, esse gramado vai ficar lindo. Porque o gramado vai ficar um tapete. Porque o gramado, ele é o chamariz do paisagismo. Porque não adianta... Eu já vi jardins assim que foram feitos por paisagistas renomados que foram destruídos pela falta de manejo adequado. Inclusive o gramado. Porque o senhor pode ter um paisagismo maravilhoso, mas se o gramado for feio, derrubou o seu paisagismo, né? Então, assim, o gramado é importantíssimo na paisagem, ainda mais numa área extensa como o senhor tem aqui. Então, acho que vale a pena investir no manejo adequado, nos procedimentos que eu vou passar, inclusive, mandar um relatório para o senhor, encaminho para você também. Tirar o veneno, sabe, essas coisas. Tirar a roçadeira. A roçadeira só usar para acabamentos de calçado onde o carrinho não chega, né? Tem que tirar e proibir, não pode usar, porque senão... Inclusive o Tordon, ele é proibido o uso dele em área urbana, devido à toxicidez, né? Então, assim, eu acho que se tem criança que vem aqui, eu acho que isso é muito perigoso. Então a gente tem que eliminar veneno, sabe? A gente pode ter um ambiente sadio, bonito e sem veneno algum. Eu já tenho vários clientes que eu atendo com manejo orgânico e a coisa dá certo, sabe? Acho que vale a pena investir nisso. Ok, nessa área aqui em volta do rio, aqui, do lago de peixe, toda essa área do nosso paisagismo, nós vamos fazer esse trabalho de escarificação da grama, né? Fazer adubação. Sim. E cobrir com areia, para ela poder vir mais forte. Mais visto. Aí a partir daí, não pode mais cortar com roçadeira, porque senão o trabalho vai ser perdido. Né? Tá? Então, eu vou encerrar a gravação aqui. Eu só queria deixar a oportunidade, porque o senhor viaja muito e o Glauco também entra e sai rapidamente, né? É difícil às vezes, né? Aí fica gravado aí, assistir uma hora mais confortável aí, tá? Qualquer dúvida aí, me perguntar e que a gente vai esclarecendo, ok? Eu fico à disposição aí para o que precisar. Ok, obrigado então.